Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. A partir de agora tem muita informação, música de qualidade e sempre um convidado especial. Hoje com uma convidada especial. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues. Sejam bem-vindos. Leandro Duarte, meu amigo, bom dia, Leandro, bom dia, Júlia. Bom dia, gente, bom dia a todos os ouvintes. Hoje tem convidada especial, né, Leandro? Exatamente, Coronel. A gente vai receber aqui a doutora Patrícia Abreu. Ela é advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia a vocês aqui presentes comigo e a todos os ouvintes. Vamos falar de garantia de direitos hoje, né? Vamos sim. Tá bom, Leandro. Agora eu passo a bola para Júlia Rodrigues. Bem, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa é órgão colegiado vinculado à coordenação das comissões temáticas da Seccional Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil, sem fins lucrativos, credo político ou religioso, com função consultiva, representativa, propositiva e fiscalizadora de políticas públicas de atendimento, prevenção, promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa no estado do Ceará. Essa comissão tem por finalidade propiciar, por meio de suas deliberações coletivas, condições propícias à formulação, implementação, avaliação e fiscalização da política pública de atendimento, prevenção, promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, em conformidade com o Estatuto Nacional do Idoso e a Política Nacional do Idoso. Bom, agora vamos aqui falar com os nossos ouvintes. Bom dia novamente, doutora. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a comissão e seu trabalho que você vem realizando lá. Bom dia a vocês novamente. O que é que acontece? A comissão é tudo isso que você falou. Só que aí a gente vai resumir, né? Perfeito. Qual é o papel da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa? Na verdade, atualmente a OAB ela tem mais de 107 comissões temáticas. E as comissões temáticas a gente chama dos braços da OAB para com a sociedade. Então, nosso papel é disseminar os direitos da pessoa idosa. É a gente fazer com que a sociedade como um todo conheça os direitos, garantias, saibam aquilo que podem recorrer em relação aos seus direitos. Então, através de palestras, seminários, a gente participa muito de audiências públicas também. E tudo isso é mais importante ainda, porque nunca é só uma instituição. A gente sempre faz isso atrelado a outras instituições que também têm esse papel de defesa dos direitos da pessoa idosa. E muito atrelada à sociedade civil organizada, não é isso, doutora? Exatamente. Quando a gente recebe, por que é importante a gente falar com que a gente chama de rede, né, de proteção à pessoa idosa? Porque cada instituição vai ter um papel importante e fundamental. A OAB ela não tem o papel de fiscalizar, certo? Porém, o Ministério Público tem o papel de fiscalizar. Então, como é que a gente faz esse trabalho articulado? Receber uma demanda. É uma demanda que a gente sabe que cabe ao Ministério Público, então a gente, como comissão, chama o Ministério Público, recebemos essa demanda. Né? Onde é que a gente está também, e está muito forte? A gente está também nos conselhos, né? A gente tem o chamado assento nos conselhos, tanto o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, quanto no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, cada instituição dessa, ela é realmente fundamental para que se conheça os direitos, junte aqueles direitos e garantias para que a sociedade possa recorrer a essa rede de proteção à pessoa idosa. Esse trabalho também ele se integra à delegacia especial? Também, porque também a delegacia é um braço muito forte, exatamente. E a gente tem aqui, e é importante falar, que existe a delegacia especializada, né, de proteção à pessoa idosa. Uhum. Claro. Doutora Rena, né? Doutora Rena, fantástica. Inclusive está com a gente, esteve com a gente agora, né, no evento do simpósio do envelhecimento. Então, assim, é importante, por quê? Porque a pessoa idosa, muitas vezes, infelizmente até hoje, ela desconhece o seu direito. Então, tem alguns direitos que ela desconhece, principalmente é importante lembrar, a gente já está no mês de julho, mas a gente passou agora por um mês intenso, que é o chamado Junho Violeta.
que esse Junho Violeta, ele trata a conscientização para a violência contra a pessoa idosa. E essa conscientização a nível nacional, né, a nível Brasil, a gente ultrapassou mais de 200 mil casos de violência. Então, isso significa que a gente precisa falar muito sobre o assunto. Porque muitas vezes a pessoa pensa o quê? Ah, a violência é só aquela violência física, aquela visível aos olhos. Então, a população desconhece que existem outros tipos de violência, seja violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Então, por isso que é fundamental esse conhecimento para que você saiba para onde recorrer, identificar e aonde você vai recorrer. A senhora tem ideia, doutora? Eu estava olhando ontem, no Brasil, nós já somos mais de 37 milhões de pessoas idosas. Leandro, para você ter uma ideia desse percentual, 18,5% ainda estão trabalhando de forma ativa, produzindo. E o mais interessante, de mais de 37 milhões de pessoas, 75% dessas pessoas idosas contribuem para a renda familiar. Então a gente vê como o idoso é importante, é um cidadão como outro qualquer. Um cidadão como outro qualquer. Estávamos juntos, né, nessa semana, parabenizando os 16 anos do FOCEP, Fórum Cearense, né, de Políticas para a Pessoa Idosa, e fundamental, como uma das falas dos palestrantes, ele disse assim, que no Brasil, a pessoa idosa, quando é aposentada, ela é considerada inativo. Então, olha o termo capacitista, né? Olha o termo totalmente infeliz em se falar. Inativo, improdutivo. Exatamente. Aí vai de encontro com os dados que você acabou de mencionar. Quando a pessoa é idosa, apesar de ser considerada pessoa idosa, porque está no Estatuto da Pessoa Idosa, que considerada pessoa idosa é a partir de 60 anos, a gente tem que entender o quê? É o título, né? A temática do programa. Envelhecimento ativo, saudável. Então, se a pessoa é idosa, mas ela quer continuar trabalhando, porque aí a gente tem que ver a diferença. É idoso, mas quer continuar trabalhando porque ela mantém a casa... Ok, o idoso ele tem esse direito de escolher para onde vai fazer. Diferente daqueles que estão sendo exatamente forçados a continuar trabalhando e grande parte da sua renda é destinada não aos cuidados dele, caso ele tenha esse cuidado, mas é destinado por uma própria pessoa da família, que muitas vezes as violências, as agressões são cometidas por quem está lá dentro da casa da pessoa idosa. Infelizmente, muitas vezes o percentual diz que é pelos filhos, e aí esse sentido fica aí, como? Como é que a gente vai discutir isso? Então, é fundamental. O idoso, ele tem que ser respeitado com aquilo que ele quer fazer, certo? Às vezes a pessoa confunde também, doutora, então a pessoa idosa, quando é que a gente vai poder... colocar um processo de interdição? Não é assim. Não é a idade que garante um processo de interdição. O que garante um processo de interdição é todo um estudo, inclusive médico, para saber que aquela pessoa ela é apta ou não para gerir os seus assuntos da vida civil. Se ela for apta, em nenhum momento vai ocorrer uma interdição. Mas se ela quiser e estiver disposta, com saúde, com vitalidade para continuar trabalhando, é direito dela, sim, lutar pelo aquilo que ela, quer. Doutora, a gente aqui, desde o começo do programa, já recebeu diversos profissionais de diversas áreas. E uma pauta que sempre retorna é justamente essa que a gente falou agora no comecinho, da invalidação, depois que a pessoa se torna idosa, ela não tem mais, ela não funciona mais, ela não é mais uma pessoa, entre aspas, normal. E aí eu queria saber se existem políticas que vocês constroem em relação a conscientizar a população não idosa que ser idoso é completamente normal e que todo mundo um dia tem muita sorte de chegar lá. Exatamente. Eu costumo dizer que a parte mais difícil é a mudança de pensamento, é uma mudança cultural. Eu acho que está com 2 meses, mais ou menos, a gente viu que uma mulher de 40 anos entrou na faculdade e jovens debocharam. Nossa, entrou uma idosa na minha sala. Então, é uma mudança cultural, porque se 40 anos é considerado uma pessoa idosa, imagina aos 60, aos 70, aos 80. Então, é a parte mais difícil. É a sociedade entender
ou resgatar aquele respeito que a gente tinha pelos nossos avós, pelas nossas mães, né? A minha mãe até hoje diz assim, olha, eu vou ter 100 anos e você me deve respeito. E é isso mesmo. Antes a gente via os pais e os avós olharem pra gente e a gente já parava, né? Pedir a bênção, Exatamente. Né? E eu mantenho isso. Tenho uma filha de 22 anos, toda noite ela me liga. Casou agora, tá ótimo. Dá a bênção da mamãe, benção a mamãe. E repito o que a minha mãe me disse, olha, você pode casar, pode ter filho, mas o respeito é acima de tudo. Porque se a gente tiver esse respeito, é o respeito pra gente, é o respeito para nós hoje, que ainda não chegamos, né, a ser considerados pessoas idosas, de acordo com o estatuto, mas é um respeito que a gente vai levar para a sociedade. É muito bom, é muito rica uma sociedade que tem essa cultura para com as pessoas idosas. Acho que, então, isso é o fundamental, que a gente fale, converse e faça essa informação chegar a todos os lugares. A gente ainda tem um tempinho, Leandro? Vamos para a música. Fique à vontade, coronel. Você tocou num ponto interessante, doutora Patrícia, com relação ao etarismo, né? Ao idadismo, né? Esse termo ele pode soar como novo para muita gente que está ouvindo a gente, mas essa prática ela é muito antiga, não é? É muito antiga. E é importante quando acontecem as coisas, quando acontece, por exemplo, que nem esse caso que aconteceu, né, que realmente é um caso de preconceito, primeiro a gente tem que identificar, preconceito, qualquer tipo de preconceito que seja, é considerado crime. Então aí a gente vamos lá para o Estatuto da Pessoa Idosa, praticar, né, algum ato que seja classificado preconceito, então vamos exatamente lutar contra, vamos ter o conhecimento e fazer com que essas pessoas de fato sejam punidas para o respeito existir dessa maneira. A entrada na vida idosa pode esbarrar em diversas violações de direitos. O idoso, muitas vezes, chega a ser colocado à margem da sociedade, sendo impossibilitado de exercer seus deveres e ter garantia dos seus direitos. É muito importante que todos nós e todas nós entendamos sobre os direitos da pessoa idosa em diversos aspectos sociais. Políticas públicas, direitos humanos, socialização por meio das redes sociais e outras tecnologias. Tais direitos devem e precisam ser garantidos de forma urgente e efetiva. Bem, doutora, eu queria começar perguntando como é que a gente, nós, pessoa comum, que somos engajados na pauta do envelhecimento ativo e dos direitos do idoso, podemos participar da garantia de direitos do idoso. O que a gente pode fazer na prática? Pronto, na prática, eu vou dar exemplos bastante simples e corriqueiros. Primeiro, respeitar. Um dos respeitos é prioridade nas filas, né? A gente, quando vai em supermercado, agências lotéricas, bancos, muitas vezes a gente, antigamente, né, não um tempinho muito atrás, a gente tinha filas quilométricas, que as filas das pessoas idosas eram maiores do que a fila, né, digamos, do cidadão comum de uma idade não considerada pessoa idosa. E quando o idoso passava na frente, muita gente reclamava. E o que foi que a legislação alterou? Agora a prioridade todos os caixas, eles são caixas preferenciais. Então, não existe mais aquele caixa de fila quilométrica. Então, assim, a pessoa que está vendo um idoso passar na frente, se coloque no lugar. Será que quando você chegar naquela idade, você não vai estar se sentindo mais cansado? Então, respeite. É uma das respeitas. Vaga. Quando eu falo da vaga de estacionamento, eu atrelo a vaga da pessoa idosa, que ela tem que ser sinalizada, ela tem que ser próximo à entrada, né, dos estabelecimentos, seja estabelecimentos públicos ou privados, e eu também atribuo também a vaga para as pessoas com deficiência. Que, não sei se vocês já viram, que a vaga da pessoa com deficiência ela é identificada, e do lado da vaga tem um tracejado, né, geralmente de uma outra cor além da vaga. O que é que significa aquilo? Ali é para tirar a cadeira de roda. O acesso ao veículo. O acesso ao veículo, exatamente. E muitas vezes você vê a pessoa encostar o carro ali, só falta diminuir um carro para caber do lado. Então, isso é respeito. Isso são coisas que a gente, como cidadão e como população, como sociedade como um todo, a gente deve fazer por onde para garantir esses respeitos. Então, aí a gente fala, garantir a saúde. A pessoa idosa, ela tem, sim, direito também dentro da rede, né, de saúde, esse atendimento prioritário. Outro dia estava eu numa consulta,
porque eu falo que às vezes falta o conhecimento, por isso que as pessoas desrespeitam. Cheguei, não tinha ninguém no ambiente ainda, tinham 2 pessoas, eu, um senhor e, na verdade, uma senhora que eu não vi no momento. Quando chamou a senha, já chamou a senha da outra pessoa, né, do rapaz. E veio a idosa que estava saindo do banheiro e disse, não, eu sou prioridade. Aí a pessoa, não, ele chegou na frente. Então, tá vendo como falta o conhecimento para a pessoa? Então, às vezes a pessoa nem sabe que está desrespeitando. Aí eu levantei, fiquei olhando para ver como é que eles iam resolver a situação, só que realmente apareceu outra pessoa para atender a pessoa idosa. Quando a pessoa idosa saiu, ficaram rindo. Nossa, só porque a idosa quer ter direito mais que a gente. Aí eu só ando geralmente com o estatuto da pessoa idosa dentro da bolsa. Só fiz tirar e disse, olha, você conhece o estatuto dos direitos da pessoa idosa? Entreguei à pessoa, desculpa. Então, você precisa conhecer, mas a base é o respeito. Então, para você garantir essa qualidade, digamos assim, para a pessoa idosa. Doutora Patrícia, dentro dessa linha de raciocínio, a gente falou agora um pouco sobre o etarismo, né? E eu fico pensando, meu Deus, o censo divulgado há poucos dias atrás, ele vem a confirmar algo que já se anunciava. População envelhecendo, a fecundidade caindo, e as pessoas ficaram meio assustadas. Como é que o número de pessoas numa cidade como Fortaleza diminuiu e o número de idosos aumentou? Aí vem uma coisa que eu queria até conversar com a senhora. Como é que nós vamos preparar as cidades para o envelhecimento, sociedades inclusivas para a pessoa idosa, se a gente não conseguir romper justamente essa barreira que a senhora falou agora? Às vezes uma pessoa de 45, 50 anos é quem protagoniza esse tipo de cena e daqui a 10 anos já vai estar na mesma faixa para a pessoa idosa. A senhora acredita que nós seremos cidades inclusivas para a pessoa idosa agora ou vai demorar um pouco? E eu não costumo ser pessimista, né? Então eu sou muito otimista. Mas agora, com essa mentalidade que a população ainda está, acho pouco provável. Então, por isso que programas como esse, quando a gente fala em 60 mais ativo e saudável, é o que deve ser replicado. Então, que a gente possa, sim, chegar a ser, inclusive, exemplo, né? Já pensou o Ceará, exemplo para diversas outras, né? Dirá assim, fora até Brasil. Então, a gente tem que ser exemplo. Então, a gente é exemplo como? Construindo políticas públicas também, que deem acesso à pessoa idosa, acabar de vez com preconceito, vamos lá, em capas de revistas, né? Quando você abre, tem a matéria. Diz o nome da atriz, do lado a idade. Por que isso? Por que é importante a idade estar do lado? A gente tem que entender que não é a idade que garante exatamente a sua qualidade, seja física, seja mental, ou a sua aptidão para estar colaborando com a sociedade. Nós temos uma dica de saúde da doutora Juliana Rodrigues. Não ir ao banheiro todos os dias é sinal de que sua saúde está pedindo ajuda. Ter gases, empachamento, azia, refluxo, gastrite também mostra que seu intestino não está funcionando bem. E muito mais. Isso vai disparar várias inflamações, as famosas ites no seu corpo. Rinite, sinusite, problemas de asma respiratórios, dermatites, né, foliculites, acne, algum processo inflamatório na sua pele. Então, se você tem esses sintomas, procure a ajuda de um profissional. Sou a doutora Juliana Rodrigues, médica especialista em melhorar sua qualidade de vida. Estou todos os sábados aqui na FM Tempo trazendo dicas para você. Doutora Juliana Rodrigues. Agora eu passo a bola para Júlia Rodrigues. Coronel, era pro coronel, ele que tava Não, aqui, ó, tranquilo, só porque... me mandando sinais. Então é com você, coronel. Eu estava vendo um artigo, doutora Patrícia, que fala que a partir de agora nós vamos entrar numa nova era, que é a era do protagonismo e da autonomia do novo idoso. Isso vai mudar muita coisa, não vai? Vai mudar muita coisa, mas eu já tiraria o novo idoso.
Porque já fica um termo, né, que eu considero... Inclusive a OMS já está começando a querer reformular para chamar de idoso novo. Olha aí. Acho complicado. Acho complicado. Porque, por exemplo, vamos falar da mudança do nome do estatuto. A gente tinha estatuto do idoso. Muita gente achava e entendia que é só para o homem, só para o idoso o homem, porque é estatuto do idoso. Então, teve sim uma alteração que considero significativa, estatuto da pessoa idosa, né? Porque aí engloba todo mundo. Uhum. E atrelada a isso, aí a gente verifica. Vamos colocar aqui, viu Juliana? Nós mulheres... mulheres que já às vezes já passam por preconceito, idosas, e é o maior índice de violência. Então, aí a gente já tem uma preocupação maior, né? Um olhar mais. Se eu aparecesse aqui de cabelos brancos, aí iriam dizer o quê? Nossa, descuidada, né? A doutora Patrícia. Coronel aparece aqui com os cabelos brancos. Nossa, que charme, né? Nossa! Tem isso mesmo, tem isso. Então, tá vendo como a gente precisa realmente, por isso que eu bato sempre na tecla da mudança cultural. Idosa. Pessoa idosa, seja homem, seja mulher, garantir direito, garantir respeito. Então, acho complicado a gente, um idoso novo, então não, é a pessoa, vamos tirar a idade do lado, né? Exato. Vamos dizer, é uma pessoa que ela é capaz e que ela está ali em plena atividade na hora que ela quiser estar. Interessante isso. Esse idoso novo que o artigo caracteriza é por quê? O que é que ele tem de diferente do idoso novo? Na realidade, até para a gente socializar, o artigo ele fala no novo perfil. Eu acho que a visão, o novo perfil dessa pessoa idosa. Ok. Que veio depois da pandemia, que veio com o envelhecimento da população. Eu acho que eles ainda estão usando o termo errado, como se usa muito... melhor idade, felicidade. Exatamente. A gente tem que isso é importantíssimo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo até real. Aconteceu com minha mãe, ela tinha um amigo que ele era bastante idoso e aí ele mencionou: melhor idade para quê? Para sentir dor? É isso? Porque eu tomo remédio, eu faço isso. Então, a gente também tem que ter cuidado quando a gente denomina e fala, né, certos, digamos, adjetivos para a pessoa idosa. Tem pessoa idosa que ela não gosta de ser chamada de senhora. A Suzana Vieira disse que ia processar. Ela deu uma entrevista que ia processar quem chamasse ela de senhora. E às vezes a gente chama por respeito, né? Então, é absurdo. Eu conheço uma pessoa que entrou na comissão também, é uma pessoa idosa altamente capaz, e ela disse que ia fazer um artigo que era exatamente a insatisfação da pessoa idosa ser chamada de senhora. Então, tá vendo como a gente tem que saber lidar também com, né, com certos tipos, certos preconceitos? Outra coisa também que eu percebo muito é a infantilização da pessoa idosa. Isso eu sou completamente... Creche do idoso. Terrível, terrível. Idoso é idoso na fase que ele está. A gente, lógico, que tem que saber diferenciar aquele idoso que é mais vulnerável, mas o idoso, ele não volta a ser criança. Ele volta a ter um cuidado diferente. Então, a gente pode eliminar a bonequinha para dar para a pessoa idosa, a fraldinha para ficar do lado, como se fosse realmente uma criança. Lógico, respeitando os casos e respeitando, a não ser que seja uma necessidade, seja um pedido da pessoa idosa. A quantidade de vezes que eu já ouvi pessoas falarem: porque a gente nasce criança e morre criança, ou depois que vai ficando muito velhinho, volta a ser criança. E é totalmente errado a gente falar isso. Totalmente errado. Ela está em uma outra fase de vida, ela merece uma outra atenção, mas de acordo com a sua idade. Ela não volta ao tempo e ela não volta a ser criança. E é fundamental a gente entender, eu acho que muitos e muitas que estão ouvindo a gente agora, se pararem para pensar um pouquinho com relação ao envelhecimento que acontece ao seu redor, com pai, mãe, tios, tias, vai entender que o que nós estamos falando está tendo uma chave que vai ser virada e já está sendo virada há algum tempo. E eu falo como poder público, os municípios, os estados, eles têm que acordar para esse envelhecimento. O núcleo familiar está diminuindo cada vez mais, o gênero está mudando. Nós não temos
a quem entregar essas pessoas idosas para o cuidado que elas merecem. É um grande desafio, né, doutor? É um grande desafio, por isso que eu acho e menciono novamente a questão da rede. A rede estando unida. E quando eu falo na rede, eu falo também incluindo Defensoria Pública, incluindo a saúde como um todo, médicos, geriatras, gerontólogos, porque é um cuidado novo. Então, cada um na sua área específica, falando, adequando. Vamos lá, a mim, enquanto OAB, eu tenho a obrigação de entregar para a sociedade o direito. Qual é o direito e qual é a garantia dessas pessoas? Qual o papel dos conselhos? Qual o papel do Ministério Público? Qual o papel da delegacia? Qual o papel dos gerontólogos, né? E dos especialistas, de tantos médicos que cuidam realmente da população idosa. Então, a rede estando unida, estando tendo um alinhamento de conversas, eu acho que a gente tem sim uma mudança na nossa sociedade. E outra coisa, é uma coisa que vai favorecer a nós, que estamos trabalhando na pauta sobre, e a população idosa como um todo. E o interessante, viu, doutora, na década de 70, Leandro, nós tivemos um boom dos profissionais da área de saúde para a pediatria, não é? Exatamente. Então a expectativa é que a partir de agora a gente também tenha esse boom dentro da medicina para a geriatria e para os profissionais de saúde, para a gerontologia, inclusive para outros profissionais. Que aí isso vai ser o nosso diferencial. Isso que vai estar sendo o fundamental. A virada de chave, exatamente. Para que a gente tenha, de fato, uma sociedade que esteja respeitando a pessoa idosa, esteja valorizando a pessoa idosa e a pessoa idosa fazendo parte. A gente, uns 2 anos atrás, a gente fez uma campanha chamada Idoso em Ativa Idade. Que é exatamente a classificação do ativo e da idade. E a gente bateu muito nessa tecla. É uma pessoa idosa. Ela trabalhou praticamente, vamos lá, mais da metade da vida dela. Ela quer continuar trabalhando? Ok, ela está em ativa idade. Mas agora a pessoa idosa, ela quer sair, quer curtir, quer se divertir, quer viajar, quer jogar papo fora, quer sentar na calçada. Então, ele tem o direito, e a gente tem que ter o respeito para esse tipo de população. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte para a doutora Patrícia. Ótimo. Pergunta do nosso ouvinte Ney Viana. Ele diz o seguinte: converso muito com pessoas mais velhas principalmente senhoras, e elas reclamam muito a respeito dos homossexuais andando de mãos dadas como se fossem um casal hétero. Elas acham uma pouca vergonha. O que fazer nesses casos, doutora? Neiviana, bom dia, né, para você e para todos os seus colegas que você mencionou, que tem um entendimento a respeito desse assunto. Desde o primeiro bloco, a gente sempre fala, a base é o respeito. Então, a gente não pode invadir também a vida pessoal de qualquer casal que seja, por coisas que a gente não admite. Então, assim, é respeito. Procurar respeitar, procurar entender e seguir sua vida e ser feliz com as suas escolhas. Isso mesmo. Show. Mas realmente às vezes a pessoa vem de uma geração que isso não existia ostensivamente, e realmente é um tema bem, bem delicado, né? Eu até falo assim, porque não é a primeira vez, né, que esse assunto é abordado, mas eu penso assim, vou falar assim, bem objetiva. É feio um casal, seja ele hétero, na rua, não se portando, a gente sabe que tem local para isso. Então, independente do casal, serve para todo mundo, não só para um casal específico, é para todo mundo. Respeita aonde você quer que esteja, saiba se portar, saiba se comportar. E eu acho que nesse caso também é legal a gente falar, porque muitas pessoas, quando acontece uma situação dessa, especialmente com o idoso, falam: ah, mas deixa, porque ele é idoso, ele não vai aprender mais, ele não vai mais mudar. E eu conheço pessoas idosas, que eu não vou dizer nome, mas que tiveram essa mudança de ter um pensamento de outro tempo, né? E perceber que as coisas vão mudando e que ela
tem que se comportar de forma diferente, entendeu? Então eu acho que a gente não pode desistir do idoso, a gente tem que conversar e sempre dialogar. Claro que quando a gente menciona a base é o respeito, não significa que não, o pensamento dele, a gente não está julgando o pensamento se está errado ou correto. A gente só está dizendo, não, é respeito também para a escolha do outro, seja ela qual seja. Perfeito. Deixa eu mandar uns abraços aqui, Leandro. A Adelânia Soares, é hora a dos Simone abraços. Cavalcante, a Roberto Otoshi, Coronel Bruno do Corpo de Bombeiros está ouvindo a gente, o Rodrigo Benevides, Rônia Menezes está lá no Iguape com Pedro, a Seméria Herméria lá do Crato, tá ouvindo a gente, Dimitri Batista, o secretário executivo da STHDS, Neiva Maia, Armalho Júnior, a Daniele, Dona Cecília, minha mãe, tá ouvindo o programa agora, ainda Coisa bem que eu boa, usei hein? minha mãe como exemplo hoje, né? Ana Paula Melo, Natan Nobre, Ana Paula Linhares, Antônio Silva, o Polo Louca, o Renato Jorge e a doutora Juliana Rodrigues, que acabou de perguntar se a Júlia está seguindo a dieta. Gente, que exposição. Melhor Doutora, deixar você tem isso que pra lá, voltar né? pra cá pra gente fazer Deixa meu isso pra lá. acompanhamento. Eu também quero mandar um beijo, um abraço pra minha avó, Eliene, que tá lá em casa hoje. Chega a acabar que eu vou voltar lá pra ela. Ela é uma mulher muito forte, muito guerreira, muito batalhadora. Tenho muito orgulho de ser neta dela. E mandar um abraço também para filha da doutora Patrícia, que casou recentemente. Casou né? recentemente, eu não vejo a hora parabéns, de hein? ser avó. Ela diz assim, mãe, daqui a 5 anos eu não posso ver uma fraldinha que eu já quero comprar para minha neta, e eu já digo que é neta. Qual o nome dela, doutora? Victória Viana. Vitória. Beijo. Parabéns, Aí eu Victória. quero mandar um beijo pra minha mãe, pra Vitória, pro Luquinhas e pro meu pet, o Cuquinho. Coronel Zélio também, ex-comandante adjunto do Bombeiro, tá ouvindo a gente agora. Leandro, acabou, né? Infelizmente, né? Tempo passando rápido aqui. Passou muito rápido. Deixa eu só mandar Claro. um último beijo. Primeiro agradecer o convite. Adorei estar aqui com vocês três. Adorei mesmo, real. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa está à disposição e mandar realmente um beijo, um abraço e assim, são atualmente 50 parceiros na comissão. Então, 50 parceiros... Número recorde, né? Número recorde, exatamente. 50 parceiros disponíveis a disseminar os direitos, né, e garantias para a pessoa idosa. E parabenizar pelo programa e principalmente parabenizar pelo o tema do programa, né? 60 mais por um envelhecimento ativo e saudável para todos nós e para todos os nossos ouvintes. Que legal. Sábado que vem tá de volta, né, Leandro? Isso mesmo, Coronel. Beijo, a partir das Júlia. 9 horas. Beijo, gente. Foi um prazer. Abraço para você, Coronel. Abraço, Júlia. Um abraço também, doutora Patrícia de Abreu. Esteve aqui com a gente hoje. Ela é advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará. Muito obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom, o Tempo 60 Mais terminando, agradecendo aí pela audiência de vocês também. Próximo sábado, 9 horas da manhã, estaremos aqui nesse mesmo horário para falar sobre envelhecimento ativo e saudável.